Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você no dia de hoje. O meu desejo é que essa palavra chegue ao seu coração e possa abençoá-lo nesse dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou. Estamos aqui para meditarmos no nosso livreto, Ira, Acalme o Seu Coração, do Dr. Robert Jones, e hoje nós chegamos no 29º dia dessa jornada, e o tema de hoje é Não Culpe a Deus, isso é blasfêmia. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura que farei nesse momento no livro de Jó, capítulo 1, e eu vou ler os versos 21 e 22 e depois o capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, capítulo 2, versos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Pensando nessa realidade, pensando especialmente naquilo que Jó sofreu, será que é certo ou será que é errado ficarmos irados com Deus? O que você acha? Você já ficou irado com Deus? Já teve aquele momento que você ficou realmente raivoso, onde você ficou revoltado por uma situação que aconteceu com você, e aí você olha para Deus e se pergunta, onde é que está Deus em meio a tudo isso? E às vezes nós não conseguimos compreender certas coisas, porque parece que Deus, para muitos de nós, está distante do nosso sofrimento. E algumas pessoas não creem em Deus, ou não vivem na presença de Deus, não o conhecem como a Escritura o revela, como a Escritura mostra, e às vezes, de fato, acabam se revoltando. Mas muitos não entendem Deus como o Rei soberano, como aquele que tem o controle de todos os episódios da nossa existência, da nossa vida, que controla cada molécula do universo. Mas para quem tem uma visão deste Deus soberano que está no controle de todas as coisas, essa pergunta também ela permanece relevante para nós. Será que Deus se envolve com a nossa vida? Por que Deus permite que soframos? Por que Ele não impede a morte de um querido nosso, de um filho, de um pai, de uma mãe? Por que Deus ele não intervém nisso? Por que às vezes Deus não intervém quando eu perco o meu emprego, sou mandado embora? Quem sabe sou acometido por uma doença como um câncer? Será que falta amor, compreensão? Agora, será que a nossa perspectiva em se voltar ao nosso Deus, questionando isso tudo, é legítima ou é ilegítima? Quando nós olhamos aqui para o texto de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, esses 4 versículos que nós lemos, nós vemos que tanto Jó quanto a sua esposa sofreram profundamente. E aqui nós temos um parâmetro que nos direciona a compreender a soberania de Deus. E nós vemos aqui que repetidamente e de maneira repentina também, eles perderam a sua grande fortuna. E não só isso, imagine a situação, Jó era um homem muito bem de vida e ele perde tudo que ele tem e inclusive perde os seus 10 filhos. Ele não perdeu 1, ou 2, ou 3, ele perdeu os seus 10 filhos. Dá para você tentar imaginar isso? A profundidade desse sofrimento? Se isso já não bastasse, perder toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, com certeza a reputação e tantas outras coisas, perder os seus filhos, ele ainda foi acometido por uma doença gravíssima que produzia bolhas dolorosas da cabeça aos pés. E ele sofria intensamente.
Mas eles não apenas sofreram com estas coisas, mas é interessante que ambos, tanto ele quanto a esposa, reconheciam que era Deus quem tinha permitido tudo isso. Entretanto, a resposta a este sofrimento, a reação de Jó e da sua esposa, se deu de maneira muito diferente. Diz a Escritura que Jó confiou em Deus. Já a sua senhora, a sua esposa, rejeitou a Deus. E desses dois corações distintos vieram respostas diferentes. Jó louvou a Deus. Sua esposa amaldiçoou a Deus. Então, a história deles nos recorda que o sofrimento intenso não pode levá-lo a pecar, nem privá-lo da obediência. Eu vou repetir isso. A história de Jó e a história da sua esposa e o sofrimento intenso que eles passaram não pode nos levar a pecar contra Deus, nem privar você e eu de sermos obedientes ao Senhor. Então, se nós, como definimos anteriormente, a ira é a reação da pessoa como um todo que faz um julgamento moral contra um mal reconhecido, então a resposta à nossa pergunta deve ser: é errado sim ficar irado contra Deus. Porque isso exige que você considere, porque se você fica irado contra Deus, isso exige que você considere Deus como alguém que pratica o mal, alguém que quer lhe afligir o mal e faz o mal. Mas isso, segundo a Escritura Sagrada, é uma blasfêmia. Devemos rejeitar qualquer insinuação que negue a bondade, o poder, a sabedoria de Deus. E nós devemos reafirmar a sua retidão, o seu amor, a sua justiça, mesmo em meio ao nosso sofrimento. João Calvino, ele tem uma perspectiva pastoral muito importante, e ele diz o seguinte: Jó nada atribuiu a Deus sem motivo. Isto é, ele não imaginou que Deus faria qualquer coisa que não fosse justa ou correta. Tão imediato quanto Deus não nos envia aquilo que desejamos, nós lutamos com ele, nós o processamos. Isso é como se as pessoas acusassem a Deus de ser um tirano ou um bárbaro. Tal horrível blasfêmia explode dos lábios dos homens. Quando nós olhamos para essas passagens de Jó, elas nos alertam a não blasfemarmos contra Deus, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você sofre, em que medida você reage mais como Jó, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor, ou você reage como a esposa de Jó, amaldiçoando, ficando irado contra Deus? O meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que quando nós estivermos lutando contra a ira que cresce no nosso coração e essa ira que cresce contra Deus, que nós possamos nos perguntar a nós mesmos o que isso está nos dizendo sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, sobre a sua soberania, sobre a sua grandeza. Que você possa enfrentar sim as lutas do dia a dia, mas não irado contra Deus, mas sim sabendo que Ele está no controle de cada uma das situações, de cada momento do seu dia. Deus está com você, embora às vezes talvez você não perceba isso, mas Deus está cuidando de você. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça e que Deus lhe dê graça no dia de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.